Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. A CPI das pirâmides financeiras aprovou ontem o parecer que recomenda a aprovação de 4 projetos de lei e o indiciamento de 45 pessoas por fortes indícios de participação em esquemas de pirâmide financeira e pela prática de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o presidente da CPI, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigado. Deputado, eu gostaria de começar falando sobre a questão da 123 milhas, né? Que é uma questão que foi muito investigada por vocês. 8 pessoas ligadas a 123 milhas, essas pessoas tiveram o pedido de indiciamento por parte da CPI das pirâmides financeiras. Quais crimes que vocês identificaram e vocês podem afirmar que se tratou de um golpe por parte da 123 milhas? Primeiro, a gente teve toda a preocupação no momento que apareceu o caso 123 milhas na mídia. A CPI já estava em andamento, inclusive, né? CPI funcionando em andamento e a gente recebe essa notícia da 123 milhas com 700 mil pessoas e eu quero falar de 700 mil famílias, porque quem comprou uma passagem não comprou para ir sozinho, comprou para ele, esposa, filhos, e são 700 mil famílias num caso mais emblemático que aconteceu no nosso país. Nós aprofundamos as investigações, tivemos a oportunidade de escutar os seus sócios, o senhor Ramiro, o senhor Augusto, escutar os pais também que faziam parte da empresa e ali aprofundar as nossas investigações com quebra de sigilo bancário e telefônico e fiscal. É fundamental a gente pegar esse caso e lembrar que a 123 milhas ela é uma empresa de venda de passagens, uma agência de passagem. E a gente pegou nesse modelo e começou a aprofundar as investigações e ali viu que a 123 milhas, desde 2019, vinha operando no vermelho. Ou seja, nós estamos falando aí de 4 anos, pelo menos. 4 anos. E apesar de ela operar no vermelho, ela fazia as ofertas muito abaixo do valor do mercado. E aí a gente começou a entender por que ela operava no vermelho. Toda a operação da 123 milhas ela precisava de empréstimos bancários para sobreviver. E ela começou a pegar muitos empréstimos para sobreviver e começou a ter uma venda expressiva e investir muito em propaganda. Então vamos deixar claro, nos últimos 4 anos a empresa então, ela vendia passagens mais baratas do que ela comprava. Ela vendia passagem mais barata do que ela comprava e sempre fechava no vermelho. Esse é um dado muito importante que tem que ser colocado. Chegou um determinado momento que ela não tinha mais a saúde financeira para tomar o empréstimo. E ela cria uma linha promocional chamada de linha promo. E começa a vender passagem aérea para 1 ano, né? Para 2 anos e para 3 anos. Só que no Brasil e no mundo, as passagens só são vendidas para até 365 dias. 1 ano. Então ela não poderia vender uma passagem para 2 anos porque não existia essa passagem no mercado. Não teria nem a certeza se teria a rota pela companhia aérea para aquele destino ofertado. E ela começou ali a receber esses recursos antecipadamente para pagar operações que já tinham sido efetuadas. E chegou um momento que ela não aguentou a saúde financeira da empresa ali, viu todo o modelo dela ali na ruína. E aí, na visão da comissão, quais foram os crimes cometidos pela 123 milhas, né? Pelos sócios, né? E administradores, essas 8 pessoas que vocês pediram indiciamento. Ela tem uma série de crimes cometidos contra o sistema financeiro, e aí foi um crime muito específico. E a gente não tem dúvida que ela praticou um esquema Ponzi na operação dela. Que precisava pirâmide, de né? novos clientes para manter o negócio funcionando. Então, a gente tem 8 indiciados da 123 milhas, cada um com a sua particularidade ali dos esquemas ofertados. Teve uma troca, antes de fazer a recuperação judicial, de tirar dinheiro da empresa e colocar em contas físicas desses sócios. Teve simulação também de empréstimos para os sócios da 123 milhas. Então, a gente tem vários crimes ali e todos eles estão no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que já foi aprovado na data de ontem. Bom, e o parecer também cita que os sócios falsificavam as demonstrações financeiras da empresa?
tem outros episódios que a gente levantou na Comissão Parlamentar de Inquérito, que era com o próprio cliente na questão de milhas, compra de milhas aéreas, onde que a própria empresa mandava o seu cliente, que ela comprava essas milhas, mentir para a companhia aérea. Então, ela também praticou um crime de estelionato com esses clientes que ela mandou mentir. Bom, tem a questão também da publicidade, né? A gente que acompanha ali, principalmente a publicidade na internet, nos últimos meses, antes da empresa anunciar todo o problema, né? Suspender os pacotes, a questão de anúncios foi muito agressiva. Eles estavam, a linha promo lá, né, vamos dizer assim, eles estavam anunciando ela de forma agressiva, maciça, com preços muito baixos, né? Na verdade, a empresa de publicidade era do pai do dono da 123 Milhas. Então, ele gastava muito em publicidade, foi uma das empresas que mais anunciou no Brasil. Um ano foi a primeira, do outro ano foi a segunda, gastando muitos recursos com publicidade. Essa conta não fechava. Chegou um determinado momento que a conta chegou para o consumidor que comprou a passagem e não conseguiu embarcar no nosso país. A CPI também sugere o indiciamento de Gladson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e de bens, né, e capitais, gestão fraudulenta. Ele, na visão de vocês, liderava um esquema financeiro que lesou milhões de investidores em moedas virtuais em todo o país? É isso mesmo? A gente não tem dúvida da operação do seu Gladson Acácio. O seu Gladson Acácio tinha 300 mil clientes no nosso país. Foi o que mais movimentou numa pirâmide financeira, tem um movimento de 38 bilhões de reais. Apesar desse movimento todo do seu Gladson Acácio, a empresa GAS era uma empresa de lucro, de simples nacional, podendo faturar até 4 milhões e 800. E passou bilhões por essa conta bancária. Então, é um caso que chama muita atenção, como ele conseguiu movimentar tantos recursos, sendo uma empresa simples no nosso país. Também, ele não foi só uma pirâmide financeira, mas sim também um instrumento de lavagem de dinheiro muito grande para manter esse negócio girando. Como assim? O que dá para explicar sobre esse esquema de lavagem de dinheiro? Todos os recursos que a GAS movimentava, ele tinha um recurso do cliente que era captado pelos seus agentes que eles colocavam para fazer essa captação, os seus consultores, mas também recebia muito recurso vindo de diversas formas para lavar dinheiro de muita gente. Recursos ilícitos para passar a ser lícito através de uma operação da GAS. Então, ele tem uma movimentação muito diferente do normal de qualquer empresa, criando outros CNPJs para movimentar essa quantidade de recursos. Então, a gente já identificou ali, tem todo um relatório de inteligência da Polícia Federal do Brasil em cima da GAS, onde a gente pôde comprovar que não era só uma pirâmide, mas sim uma pirâmide com muita lavagem de dinheiro. O senhor me deu aqui duas informações importantes sobre essa questão, que era a questão da empresa estar no Simples Nacional, né? Uma empresa era para ser ali, no máximo, uma empresa pequena ou de médio, né? De médio porte. E o senhor também falou da questão da movimentação financeira, que foi muito grande, né? De alguma forma, as autoridades, elas deveriam ter atuado de forma preventiva nesse caso, na visão de vocês? Sim. As autoridades cometeram uma falha na nossa visão da CPI, tanto que a CPI aprovou o relatório com algumas recomendações ao Banco Central, à Receita Federal, ao COAF. Teria que ter reporte dessas operações ao COAF, porque é uma movimentação atípica no nosso país, ela tem que ser reportada aos órgãos de controle. Não foi nesse caso específico, e isso possibilitou no Brasil esse erro dos nossos órgãos competentes, a criação de faraós, de sheiks, de engomadinhos, que lesou a população brasileira. Todas as movimentações são movimentações acima do normal, são movimentações com muito volume que permitiu essas empresas funcionarem no nosso país. O faraó dos bitcoins ameaçava também tirar a vida, né, de quem usava ser concorrente dele no mercado, né, de criptomoedas. Vocês têm informações claras sobre isso também? A gente recebeu a cópia do processo do faraó dos bitcoins, mas a gente não aprofundou a nossa CPI nessa questão do assassinato, mas sim aprofundou na questão legal.
por que funciona uma criptomoeda, por que funciona uma empresa de criptomoeda nas normas atuais brasileiras, deixando essa empresa circular, de movimentar no mercado brasileiro grande volume de recursos. É isso que a CPI ficou ali focada. Então a gente viu que precisa consertar a legislação brasileira, que os órgãos de controle precisam criar novas portarias e normativas para que a gente não possa continuar tendo pessoas praticando esse crime e ficando na impunidade no Brasil. Porque com todo esse movimento que o Brasil teve com pirâmides com criptomoedas, que estima-se hoje, e a CPI enxergou isso muito bem, que é quase 100 bilhões de reais nas 20 maiores empresas de pirâmide, a gente impressionante deixou isso, né, passar pelos órgãos de controle. É impressionante. A gente sempre só movimentou esse dinheiro porque teve falha nos órgãos de controle. Eu estou no jornalismo há alguns anos e eu acho que todo ano é um caso diferente, né? Avestruz Master, Boi Gordo. Todo né? dia. Todo ano é um. Todo dia nasce uma nova pirâmide. Um golpe novo. E aí a gente tomou algumas precauções e focou a CPI muito nessa questão pedagógica, de explicar à população brasileira que não tem esse dinheiro fácil, que não tem esse rendimento de 8% a 10% por mês. Ou produto como muito é colocado. barato também, né? Como o produto muito barato. Como a 1, 2, 3 milhas. Mas ela ficou muito tempo no mercado, né? Então ela acabou induzindo mais pessoas ao erro. A 1, 2, 3 milhas? Isso. Se você for levar em conta, não ficou muito tempo no mercado. A operação da 1, 2, 3 milhas começa a ganhar força no ano de 2019. E ela vai dobrando de ano a ano com uma velocidade muito grande, muito agressiva. Em 2019 ela faturou cerca de 400 e poucos milhões. 2020 ela já faturou já 1 bilhão e pouco. Dá para afirmar com toda certeza 2021 já faturou quase 3 bilhões. E dá para dizer ali com toda certeza também que foi pirâmide. A gente não tem dúvida que ela praticou um esquema Ponzi, que é uma pirâmide na linha promo e que prejudicou os consumidores brasileiros. Os sócios, eles retiraram bens também dessa empresa? Os sócios fizeram 15 dias antes retirada para suas contas físicas, transferindo cerca de 15 milhões de reais para suas contas físicas, e foi identificado quando a CPI pediu a quebra de sigilo bancário de todos os sócios. E eles tentaram depois, retornaram com alguns recursos depois dessa quebra de sigilo. Então ficou comprovado ali o que a 1, 2, 3 milhas fez. Bom, antes de continuar a nossa conversa, eu vou dar um recado aqui. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 7 da noite, no portal RI7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Além dos indiciamentos, né, ligados a 1, 2, 3 milhas, o relator também propõe investigações para outros casos, né, de pirâmides financeiras, como também o que envolve o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele. Foram apontadas suspeitas de crimes como estelionato e operação de instituição financeira sem autorização. Tá claro isso contra o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho? Tá claro, o Ronaldinho participou de um esquema de anúncio, ele usou a sua imagem anunciando uma pirâmide financeira, garantindo um rendimento de 2% ao dia, de uma rentabilidade que não dava para ser cumprida. Ele, o empresário dele, o irmão dele, né, o Assis, sabiam desse... Vocês têm provas de que eles sabiam desse esquema? A gente tem a prova de todos os documentos de vídeo gravado pelo senhor Ronaldo, e ali a gente teve a oportunidade na CPI de ele explicar à CPI como aqueles vídeos ali foram gravados por ele. Ele falou que a empresa usou de forma indevida a sua imagem, mas não abriu nenhum processo contra essa empresa que lesou milhares de pessoas. Na quebra de sigilo do COAF do senhor Ronaldo, apareceu movimentação atípica no período. Então a gente não tem dúvida que ele praticou ali um crime lesando milhares de pessoas. Então a CPI foi muito precisa na questão do senhor Ronaldo, até por se tratar de uma pessoa pública. É um gênio do futebol, e aí ninguém pode negar, mas na vida empresarial é uma tragédia, e ele lesou milhares de pessoas no Brasil, prejudicando famílias, e isso não pode ser, por ser o gênio do futebol, ter ali a impunidade no nosso país. Bom, é bom a gente deixar claro que ao prestar depoimento à CPI, o ex-jogador disse não ser proprietário nem sócio da empresa. Ele também, a defesa de Ronaldinho Gaúcho, afirmou que não existe prova de qualquer ilícito. Também disse que a CPI sequer se preocupou em ouvir os proprietários da empresa, mas tudo indica que a empresa de Ronaldinho Gaúcho fazia parte mesmo, né? O senhor estava me explicando aqui do esquema. O caso Ronaldinho Gaúcho específico, o Ronaldinho foi primeiro convocado para fazer o primeiro depoimento. Certo. Não veio.
foi convocado para o segundo depoimento. Também não veio. A CPI teve que usar a justiça para pedir o passaporte do senhor Ronaldo para ele não sair do país. Quando teve o seu passaporte retido, ele veio à CPI. Até porque ele trabalha teria uma muito, coercitiva, né, fora do país. em cima do senhor Ronaldo. Se ele não viesse, ele ajustou a data para não ser trago pela Polícia Federal para a CPI. E ali ele deu o seu depoimento. Na maioria das perguntas feitas ao senhor Ronaldo, ele preferiu usar o silêncio do HC que ele entrou no Supremo Tribunal Federal. O senhor Ronaldo poderia ter esclarecido alguns fatos naquele episódio. A relação que ele tem com o empresário, que ele fechou o contrato e liberou a sua imagem, ele não esclareceu e esse empresário não se encontra mais no Brasil. E ele tem uma relação muito próxima com esse Marcelo Lara, que também é indiciado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. E o senhor Ronaldo teve a oportunidade, ele já responde a alguns processos por esse episódio e não quis esclarecer a população brasileira. Não resta dúvida que ele praticou esses crimes contra a população brasileira. Nesses crimes que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho estaria envolvido, esses crimes aí fizeram quantas vítimas? A gente está falando de um prejuízo financeiro de quanto? Explica isso pra gente, por favor. Se estima um prejuízo financeiro, já existe uma ação no estado de São Paulo, se estima um prejuízo de quase 100 milhões de reais. E funcionaria como esse esquema? Ele era o mesmo esquema de pirâmide, anúncio, as pessoas faziam investimento através da 18K Ronaldinho, na garantia de um rendimento de até 2% ao dia. Ao dia. De dinheiro. Então era uma coisa que não teria como ter sucesso. E ele colocou sucesso. A imagem dele para fazer esse Colocou a imagem anúncio, dele. Está na internet até hoje. Quem quiser tirar suas dúvidas, é só entrar na internet e verificar num site de busca, que você vai ver a imagem do Ronaldinho disponibilizada fazendo ali o anúncio de uma pirâmide financeira no nosso país. Pessoal, e a gente tem que lembrar, né? 2% ao mês, a gente está falando aí de 60%, 2% ao dia, a gente está falando de 60% de rendimento ao mês. Não existe nenhum investimento que a gente conhece desse tamanho, né, deputado Áureo? Eu acho que fica muito... A gente tem que dar um recado para as pessoas, né? Como conseguir um rendimento desse 60% ao mês? Está muito claro, está nítido. É impossível. Está na internet para todos ter acesso. Quem tem dúvida pode consultar. A defesa do senhor Ronaldo poderia ter exercido de forma mais clara, mais objetiva. O senhor Ronaldo já é conhecido pelo episódio do Paraguai. Acho que a população brasileira já conhece no episódio do Paraguai. E agora mais um episódio que ele se envolve praticando crimes que ele poderia muito chamar essas pessoas que foram lesadas e indenizar, que seria o correto e o justo no nosso país. Bom, e como a gente sempre deixa espaço aqui para o outro lado, mais uma vez eu repito, a defesa de Ronaldinho Gaúcho afirmou que não existe qualquer prova de ilícito praticado pelo ex-jogador e também disse que a CPI sequer se preocupou em ouvir os proprietários da empresa, mas como a gente viu aqui no JR Entrevista, a comissão parlamentar aprovou aí um parecer pedindo também o indiciamento do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando aqui com o presidente da CPI das pirâmides financeiras. Continuem com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o presidente da CPI das pirâmides financeiras, o deputado Áureo Ribeiro. Deputado, vamos falar sobre as providências que vocês tomaram? Vocês pediram também, além dos indiciamentos, né, que a gente já falou no primeiro bloco, vocês pediram aí também a questão de projetos de lei, né, que possam ser tocados lá pelo Congresso Nacional. Quais são as sugestões de vocês? A CPI está apresentando 4 projetos de leis, um para regular as milhagens no Brasil. Você não pode comprar uma passagem aérea, receber milhas e essa milha expirar e você ali perder esse ativo digital. Ou quando você quer transacionar ela ser ilegal, essa transação que ocasionou a 123 milha na hora da comprar a milha, ela pedir para o cliente mentir. Então a gente quer regulamentar isso no nosso país. O outro é que a gente possa aumentar o crime de quem comete pirâmide financeira com criptomoeda. É inadmissível a pessoa praticar um crime, tirar 5 bilhões, 6 bilhões, 4 bilhões da população brasileira e não ficar preso no país. A gente não consegue. Você não tem uma pessoa presa porque praticou um crime de pirâmide financeira, um crime contra a economia popular brasileira. Acaba sendo enquadrado em quê? Em estelionato? Acaba um crime
que o crime compensa no Brasil quem pratica esse crime. Então a gente está mudando esse crime, criando uma nova tipificação que agora vai pegar de 12 a 16 anos. Então agora quem cometer esse crime vai para a cadeia no Brasil, que é o justo de quem cometeu um crime de 4, 5, 7, 3 bilhões, igual a gente encontrou na CPI de pirâmides financeiras. Deputado Áureo, vamos dar mais, então, uma orientação, né, para a população. Vocês que ficaram aí... Foram quantos dias de CPI? Foram 4 meses de CPI, de um trabalho intenso, que a gente teve a oportunidade de escutar 60 pessoas, algumas como convidadas, outras como convocadas. Tivemos a oportunidade de ter 600 ofícios disparados, mais de 100 quebras de sigilos bancário, telefônico, fiscal, e a gente tem mais de 10 mil pastas, arquivos, para ser analisado digital na CPI, que foi analisado para chegar ao relatório. Pois é, 120 dias de trabalho, um trabalho extenso e vocês com muitas informações do que tem de comum, né, nesses crimes todos, né? Que é atuar aí no imaginário das pessoas, né? A narrativa é a mesma, né? Pois é, o que a gente pode, né, deixar aqui muito bem claro para as pessoas para que elas possam evitar de cair num golpe como esse? Primeiro, qualquer oferta que chegar até você através da internet, através de um site, é você verificar se essa oferta está publicada na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM, se é uma oferta registrada. Porque todas as ofertas que não têm nenhum registro, ela tem que ter um olhar mais sensível de quem vai fazer o investimento. Segundo, que não tem esse dinheiro fácil. Não existe um rendimento mensal de 10% de quem quer investir numa criptomoeda. Pode ser que numa operação você ganhe 10% no mês, mas você não vai ter a garantia de todo mês ganhar 10% nessa operação. Não existe garantia, é um investimento de risco. É um investimento de risco, é um investimento volátil e é um investimento que você precisa trabalhar com uma corretora nacional. Porque muita gente fala assim, eu quero fazer negócios com criptomoeda porque é livre, porque o Estado não participa, mas quando dá o problema, a pessoa recorre ao Estado para sanar o seu problema. Não existe você fazer uma operação volátil com uma empresa americana ou com uma empresa situada fora do país com a corretora. É importante você transacionar com corretoras brasileiras, que você possa recorrer à CVM, que você possa recorrer à Receita Federal, que você possa recorrer aos órgãos de controle. E quem entende um pouquinho de criptomoeda sabe que o importante é que seja a sua conta, né? Que você faça as operações, né? Você não coloca o dinheiro em nenhuma empresa para ela movimentar seu dinheiro. Se você quiser comprar criptomoeda, você abre a sua conta. Abre a sua conta. E você mesmo entra no mercado, faz a sua movimentação. E você tem a custódia do seu criptoativo. Do seu ativo. Deputado, para a gente encerrar, vocês vão encaminhar para o Ministério Público Federal todas as informações, todos os pedidos. Como que vai ser agora? Já foi encaminhado para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para o Banco Central, para a Receita Federal, para o COAF, todas as indicações, e a CPI teve o seu término com os indiciamentos. Agora cabe à Justiça dar continuidade às investigações. Eu não tenho dúvida que, pós-CPI, várias investigações vão estar sendo deflagradas pela Polícia Federal, como a gente já tem acesso a algumas que já estão em andamento, e eu tenho certeza que a CPI contribuiu para que a gente possa mudar esse cenário no Brasil de quem praticou crime vai ser punido sim, e a gente não vai trabalhar no Brasil com a impunidade. Deputado Áureo, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI das Pirâmides Financeiras, muito obrigado pela presença do senhor aqui no JR Entrevista. Obrigado. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 19h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.